Olá, amigos. Vocês estão no canal Alienates. Hoje é segunda-feira, 30 de abril de 2018. Este é mais um Alien Live. Estamos sempre com convidados, trazendo notícias sobre ufologia e temas relacionados a ela. Queria agradecer aos novos inscritos, colaboradores, canais parceiros e diversos canais que têm acompanhado o Alienates desde o começo. Aos que gostam do canal e desejam contribuir, temos disponíveis o Superchat para quem está online. E para quem chegou depois, PayPal. O link está na descrição do vídeo. Obrigado a você que está no chat. Você pode contar ainda com a moderação para responder quaisquer outras dúvidas que possam haver durante a live. É importante avisar que esta live só estará disponível até amanhã cedo. O vídeo desta live será reprisado, será reprisado e liberado no final de semana. Então, quem chegou depois e não estava inscrito, só poderá assistir esta live aqui a partir de sábado ou domingo. Hoje nós estamos com o Dipak e vamos falar sobre os códigos do motoqueiro fantasma. Boa noite, Dipak. Boa noite, Clésio. E aí? Gostou da minha bengala de serpente aqui? Pois é, tá chamando a atenção esse objeto aí, né? Legal, né? Legal. Pois é, estou me preparando aqui para atuar num curta-metragem que eu escrevi. Eu já estou me preparando. Você sabe que eu escrevo filmes, né, também, né? Além de livros, né? E já atuei num curta-metragem que eu escrevi, né? O efeito Kivar. Mas no efeito Kivar eu usei aquela bengala lá, ó. Né? Aquela bengala de madeira que ela tem gravado nela os nomes divinos. Né? Agora, nesse curta aqui, eu vou usar, né, esta bengala de serpente. Fala, meu, que isso, cara? Bengala de serpente? Isso aí não é do mal, não, cara? Não, meu amigo. Então, vamos falar de segredos, né? A serpente hebraica, Nahash, né, e ela tem a mesma numerologia cabalista, né, da palavra Messias, que é 358. Na literatura cabalística, o Messias é chamado Nahash Kodesh, a serpente sagrada. E é por isso também que fala que, né, aquele que desperta e se torna, né, o Messias é o único que pode dominar a serpente. Então você pode ver, por exemplo, na história de Moshe, nosso mestre, né, Moisés, quando o cajado dele se torna uma serpente, né? Porque isso refere-se à iluminação e não o mal, né? Mas, você sabe, a literatura religiosa acaba confundindo muitas coisas e acaba confundindo muito a cabeça das pessoas com relação a isso, né? E, então, não tem nada a ver, não tem nenhuma ligação com as sombras, nem com o lado negativo, né? Muito pelo contrário. Mas todo objeto, ele pode ser usado, né? Tanto para fazer o bem como para fazer o mal. Isso depende do tipo de alma que a pessoa possui, né? Ou a raiz da onde a sua alma migrou. Né? Então, nós vamos tratar disso aqui um pouquinho, né? Vamos dar uma palhinha, né, sobre esse assunto. Eu já conversei com o Clésio que o assunto é longo, é extenso, não vai dar para falar numa live apenas, né? Então, nós vamos começar o assunto hoje e depois a gente termina, né, esse assunto, né? Então, vamos lá. Vou guardar aqui a minha staff e vamos trabalhar, né, gente? Deixa eu falar rapidinho com o pessoal aqui, rapidinho, que o Clésio já conversou comigo aqui em off, ó, Dipak, vê se para de falar boa noite para todo mundo, senão não tem tempo para te fazer a live, meu, caramba. Assim, tá bom, Clésio, tá bom. Então, só para dar uma luzinha aqui pro pessoal, né? Então, rapidinho aqui, olha, Eliarro Ben Yaakov, boa noite. O Harry tá aí, o Ismael Dias, muito bem, a Rosilane Paiva, a Rosemary Saboia, o André Souza Paixão, Edna Correia, o Márcio Monteiro de Andrade, o Eugênio Ramos Neto, a Dolve, Angélica Abreu, Laila Fabiana, deixa eu ver quem mais tá, é o Alex Santos, o Júnior, Evitov, muito bem. Vamos lá então, pessoal, rapidinho. Vamos lá mudar para o nosso blog, então. Deixa eu mostrar. Esse anel aqui
tá? Também não tem nada a ver com esse anel aqui. Para quem gosta dos filmes, né, sabe que é o símbolo do The Punisher, né? Tá certo, gente? O Justiceiro, né? Quem assistiu o Justiceiro aí? Então tá bom. Então são alguns apetrechos, né, que se usa para teatralizar, né? Eu falei, vou aproveitar o tema e vamos teatralizar um pouquinho, beleza? Então vamos lá. Vamos mudar aqui para o nosso blog. Acredito que vocês estão vendo aí direitinho, né? Antes de mais nada, rapidamente, dá um oizinho aí. Os que conhecem a personagem, o Motoqueiro Fantasma. Vamos lá, gente, rapidinho, rapidinho. Os que conhecem a personagem, o Motoqueiro Fantasma, coloquem o ok aí, rapidinho, né? Para a gente, né, começar entrosando, porque o propósito também das lives, né, é isso, né? É nos entrosar e falarmos dos aspectos secretos que existem em todas as coisas. Todas as coisas têm aspectos secretos, né? Muito bem. Olha lá, o pessoal conhece o Motoqueiro Fantasma, então vamos lá, né? Vamos falar do assunto. Começando, gente. Então, esse foi um artigo que eu escrevi há muito tempo, né? Bastante tempo já, muitos anos. Aliás, acho que foi o primeiro artigo desse blog. Esse blog foi criado em 2010, né? Esse blog nosso aqui. E ele já está aproximadamente com 500 mil visualizações. Isso sem fazer propaganda, sem nada, né? Só compartilhando no Facebook, né? Os links dos nossos vídeos, tá certo? Então, faz muito tempo que eu escrevi esse assunto, mas nós vamos tratar dele um pouquinho. Então, aqui nós tínhamos assistido em uma aula que eu dei aqui, né? Esse filme, mostrando alguns aspectos dele como são verdadeiros, né? Inspirados na sabedoria oculta, né? Da Torá e do nosso mestre Moisés, dos antigos israelitas, né? Então, ontem, nosso encontro no espaço Kabbalat Movies, né? Que é filmes e cabala, tivemos um místico momento de descontração e uma aula fantástica sobre os níveis da alma, Nefesh, Ruach e Neshama, tá? Bom, as pessoas não sabem, né? Mas nós temos 5 níveis de alma, né? São chamados Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Yehidah. A maioria das pessoas no mundo só tem um nível e só alcança um nível, que é chamado o nível da alma animal, que é a Nefesh, né? Porque eles não têm ferramentas e não sabem como atingir os outros níveis, que são o Ruach, que é o espírito, a Neshama, que é a alma divina, a Hayah e a Yehidah, né? Então, aqui, né? E também uma pincelada no segredo chamado Goel Adam. Goel Adam, traduzido na Torá, né? E nas traduções para as Bíblias, como o vingador do sangue. E que é um segredo hermético, muito fechado, que as pessoas não têm ideia de quando eles leem, por exemplo, lá no livro de Números, né? Sobre o Goel Adam. Sobre o Goel Adam, peraí, gente, aí. Sobre o Goel Adam e também sobre as Arei Miklat, que seriam as cidades de refúgio, né, que são faladas lá, por exemplo, né, no livro de Números, de Bamidbar, né, que vocês conhecem como Números, né, dito quando o homem matar outro, tal, e aí for verificado, né, se foi homicídio intencional ou acidental. Então, Moisés falando assim, olha, indicando um lugar onde ele possa se esconder, em uma das 7 cidades de refúgios, as chamadas Arei Miklat, né, para que ele possa se proteger do Goel Adam, o vingador do sangue, né, que é o que nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, né? Então, no começo do filme, né, O Motoqueiro Fantasma, de 2007, se não me engano, o filme, há uma narrativa, né, dita pelo Sam Elliott, que é um ator que eu gosto bastante, né? E o Sam Elliott, então, ele diz o seguinte: dizem que o Oeste foi construído em cima de lendas, contos que ajudam a explicar histórias aterrorizantes demais para se acreditar. Esta é a lenda do Cavaleiro Fantasma. Cada geração tem o seu cavaleiro, uma alma amaldiçoada
que vaga pela terra recolhendo as almas para o demônio. Há muitos anos, um cavaleiro fantasma foi enviado ao vilarejo de San Venganza para cumprir um pacto de 1000 almas que pertenciam ao demônio. Mas este pacto era tão poderoso que o cavaleiro sabia que não podia deixar o demônio pôr as mãos nestas almas. Então ele fez o que nenhum cavaleiro fez antes. Ele fugiu. Mas o detalhe das lendas é que, às vezes, elas são reais. E eu digo para vocês, quase toda lenda é verdadeira, porque a lenda é só uma vestimenta para esconder um segredo. Né? Certo, pessoal? Então, olha lá. Oeste, né, é uma alusão, tá? Deixa eu achar aqui rapidinho. É uma alusão a Sefirá Yesod na Árvore das Vidas, que é essa aqui, que é chamado Reihala Sodot, quer dizer, o Palácio dos Mistérios, ou então, né, o Salão dos Mistérios, onde os segredos se encontram, né? Então, oeste, né, porque aqui é o sul, aqui é o norte, tá, pessoal? Aqui é o leste e aqui é o oeste, na Árvore das Vidas. Então, o sul está sob a influência da bondade divina, que é Hesed. O norte está sob a influência da severidade divina, também chamada de a mão esquerda de Deus. Ó, Deus, tá? Ok? Então, mão direita, mão esquerda. Né? E, né, o centro, o pilar central, está sob a influência do equilíbrio, tá? Aqui. E o oeste está ligado com os mistérios, com as lendas, com as tradições esotéricas. Estão sempre ligadas com o oeste. Viu, pessoal? Certo? Então, o oeste é uma alusão ao Sefirot de Yesod na Etz Haim, a Árvore das Vidas, que é o Olam HaSodot, o mundo dos mistérios. A palavra lenda vem do hebraico, do aramaico, na verdade, Agadá, que é uma história que esconde um mistério e também a raiz do verbo leagid, que significa contar. O quê? Uma parábola, um segredo vestido numa lenda, numa história, que alude a contar um segredo místico. Né? As almas são uma alusão às nafeshot, termo este que é o plural de nefesh, que é a alma que habita no ventrículo esquerdo do nosso coração, que está ligado ao sangue, e o Yetzer Hará, que é a má inclinação. Isso se refere à alma animal, cuja residência é o ventrículo esquerdo do coração, onde há sangue, assim como está revelado no Likutei Amarim Tânia, que é um compêndio do século XVIII, tá, gente? Muito bem. Continuando, vamos falar, então, da personagem, o Cavaleiro Fantasma. Né? O Ghost Rider, o motoqueiro fantasma também, né? Certo, pessoal? O primeiro Cavaleiro Fantasma sobrenatural é o motociclista de dublê Johnny Blaze, na história, né? Que, para salvar a vida de seu pai, que estava morrendo de câncer, concordou em entregar a sua alma ao Satã, mais tarde revelado como um arquidemônio chamado Mefisto. À noite, e quando cercado pelo mal, Blaze possui sua carne consumida pelo fogo do inferno, fazendo com que a sua cabeça se torne um crânio flamejante. Ele monta uma motocicleta de fogo e usa explosões do fogo do inferno, né, de seu corpo, geralmente de suas mãos esqueléticas. Ele finalmente descobre que ele foi ligado a um demônio chamado Zaratos, que é um personagem fictício que aparece nos quadrinhos americanos publicados pela Marvel Comics. Ele é descrito geralmente como um vilão em histórias com o personagem Ghost Rider, né, Cavaleiro Fantasma, né, um ser demoníaco que tortura e devora as almas, né. Bom, até aqui tudo isso parece muita ficção, né, mas vocês vão ver que tem muita coisa verdadeira aqui, tá, gente? Olha que interessante. Né? Olha, como explicado em Ghost Rider 77, série 13 de 1973, o físico
O corpo de pedra do demônio Zaratus ficou inerte e inanimado sobre a terra por eras, até que seu espírito foi convocado por um feiticeiro tribal nativo americano chamado Kinutu, ou Kinutu, para ajudar sua tribo. Foi então oferecido a Zaratus um suprimento constante de almas para serem consumidas em troca de sua ajuda para derrotar os inimigos da tribo de feiticeiros e para oferecer seu poder a seu serviço. Esta aliança se mostra mutuamente benéfica, floresce e um forte culto se constrói em torno de Zaratus, o que chama a atenção de Mefisto, que decide que Zaratus tem muitos seguidores e está privando ele e outros lordes do inferno das almas, né? Mefisto eventualmente confronta Zaratus e o derrota pelo uso enganoso de seu peão sem alma. Peão sem alma. Fazendo parênteses aqui, lá no Nordeste, né, no Norte e Nordeste, né, às vezes tem uma expressão que as pessoas dizem assim, né, infeliz das costas ocas. Vocês já ouviram essa expressão? Infeliz das costas ocas? Sabe o que significa isso, gente? Infeliz das costas ocas? Uma pessoa que não tem alma. Uma pessoa que não tem espírito. É possível que hajam pessoas no mundo que não tenham almas? Uhum. Sim, é possível. Essa expressão não saiu do nada. Tá, gente? Muito bem. Então, continuando aqui, né? Zaratus é então forçado a servir Mefisto por muitos séculos, né, no Netherworld. Netherworld quer dizer mundo inferior, né, também chamado de inferno, uma terra extradimensional abaixo da nossa. Nós já falamos sobre esses mundos, né? Os 7 intramundos e tal, nós já tratamos sobre isso, ok? Às vezes, chamada de inferno, ou Sheol, tá certo? Embora ainda poderoso o suficiente para evitar o confinamento total, Mefisto envia seu vassalo indisciplinado de volta à Terra, em certas ocasiões, ligando-o a hospedeiros humanos e permitindo que ele destrua almas em menor escala. Nos tempos modernos, Zaratus está ligado a Johnny Blaze, e esta entidade combinada Blaze-Zaratus se manifesta como um esqueleto flamejante vestido de couro, conhecido como Ghost Rider, ou motoqueiro fantasma, servindo ao lado do bem, né? Enquanto ainda usa meios do outro lado, né? Do lado da obscuridade, né? Para fazer o bem, né? Que dá ao Ghost Rider uma reputação de medo, e a Johnny Blaze, né? O seu hospedeiro, né? Um interminável sentimento de culpa. Bom, aqui, nessa parte, tem muitos segredos interessantes, né? Por exemplo, é dito aqui que, então, o Mefisto envia o seu vassalo, né, de tempos em tempos ao mundo, né, para um hospedeiro humano. Então, a pergunta é, vem cá, um demônio saído do inferno para cumprir um determinado mando do Satã, né, claro, por ordem, né, e permissão do divino, poderia, por exemplo, possuir uma pessoa qualquer ou não? Qualquer pessoa no caminho dele poderia ser possuída ou não? Não. A resposta é não. Né? Somente podem ser possuídos aqueles que, evidentemente, né, o corpo foi construído através de miscigenação. O que é miscigenação? Casamento misto. Né? No momento em que, né, o casal está mantendo relações para, né, conceber uma nova criança, um demônio vem e interfere entre a relação, ok? E coloca a sua energia... Uau! Peraí, gente. Essa aqui foi boa, mas não caiu. Essas coisas não acontecem à toa, viu, gente? Olha só. Vamos pegar aqui. Vamos colocar aqui. Eu acho que caiu aqui a borrachinha. Vocês estão me vendo aí, né, pessoal? Tá certo? Espera aí só um pouquinho que nós vamos ter que resolver o assunto aqui. Vamos ver se eu consigo acertar aqui de forma que ele não caia de novo. Vai cair de novo. Espera um pouquinho, pessoal.
enquanto eu estou falando aqui, né, voltando ao assunto, né, de forma que, né, evidentemente, né, aquele corpo, aquela criança, né, ela é construída, né, através de miscigenação. Bom, vou segurar aqui, tá, pessoal? Através de miscigenação. Então, ela tem uma parte nela, né, como explica o próprio Zohar, que pertence ao outro lado. E é por isso que ela pode ser possuída ou usada, né, digamos assim, pelo outro lado. Da mesma forma, né, uma pessoa que se torna um hospedeiro de um anjo, né, também passou por um processo semelhante. Ou seja, ela teve uma parte da alma dela ligada a um anjo, assim. Então, ela pode ser hospedeiro de um anjo quando ele vem à Terra para cumprir uma determinada missão. Certo, pessoal? Então, continuando aqui, é muito interessante no filme, vocês assistirem, né, que o Johnny Blaze, que é o hospedeiro dos Zarathos aqui, né, ele descobre como controlar a entidade dentro dele para fazer o bem. Tá? Ou seja, de forma que, então, né, conforme a própria sabedoria nos ensina, aquilo que é mal pode ser transformado para fazer o bem. Ok? Muito bem. Continuando aqui, então, vamos falar um pouquinho aqui da etimologia do nome Ghost Rider, né? Que é motoqueiro fantasma. A etimologia do nome Ghost Rider, quando traduzido para o hebraico, né? Ou transliterado, na verdade, só vai copiar as letras, como vocês estão vendo aqui, ó. Hoje eu estou passando o mouse aqui. Nos ajuda a penetrar mistérios muito interessantes, pois as iniciais de Ghost Rider formam o acrônimo GER, que é escrito com GR, tá? E que, de acordo com o portão das reencarnações do nosso mestre no Arizal, Sagrado Leão de Safed, são as iniciais de Gilgul Ruach, que significa reencarnação do espírito. Olha só, você vai pensar assim, vai perguntar, peraí, mas será que essas pessoas que criaram esse personagem conheciam tudo isso? Talvez, porque sabe que a Marvel, né, foi fundada lá pelo Stan Lee, né, e pelo Jack Kirby. E eles dois eram judeus. E com certeza, né, eles tiveram acesso a muitas leituras e livros sagrados, né, que podem tê-los inspirados na criação de quase todos os personagens da Marvel, né? Então tá, Gilgul Ruach, a reencarnação do espírito, né? Que significa a reencarnação do... O que sobra de Ghost Rider resulta no termo Yared, que pode ser compreendido como aquele que desceu. E então, o resultado final é a reencarnação do espírito que desceu, aludindo à alma de um dos Nefilim, que desceram à Terra e tiveram, de acordo com o Pirquê de Rabino Eliezer, 2000 anos atrás, seus corpos transformados em pedra, conforme eu já expliquei num assunto que tem no nosso blog aqui, né, chamado Noé e os Anjos de Pedra. Vocês podem procurar aqui no blog depois, que vocês vão achar esse assunto. E é interessante que aqui fala, então, que o demônio Zarathos, né, que na verdade é um nome fictício, né, ficou séculos, milênios, incrustado numa pedra. Eu acho que esse pessoal da Marvel andou estudando livros sagrados da Kabbalah, né, que inspiraram-os a fazer isto, né? Muito bem. Continuando, então, sobre o nome Zarathos aqui, sua transliteração para o hebraico nos fornece alguma pista interessante. As letras hebraicas transliteradas de Zarathos contêm as letras da Temurá, da permutação, né, da palavra Situr, que é um nome que aparece no Êxodo 13, verso 13. Desculpa, no Números 13, verso 13, como Situr, Setur ben Micael, ou Situr, o filho de Micael. E a palavra Situr vem da palavra Seter, que é segredo, hermético, escondido.
né, ou algo que está oculto aos olhos, né, e também zaratus, né, que se torna em um segredo escondido e estranho, ou um estranho segredo. Então tem algum código mais profundo no Ghost Rider que nós podemos, né, talvez nos aprofundar e pesquisar um pouquinho mais para descobrir outras coisas. Vamos falar um pouquinho do vilarejo de San Vengança na história, né? Que é o vilarejo na qual 1000 almas fizeram um pacto com o demônio, né? Olha só, muita gente pensa que fazer pacto com o demônio, né, tem que fazer o pactum pactorum, né? Que é o pacto de sangue. Nem sempre é necessário fazer pacto de sangue para a pessoa ter um pacto com o outro lado. Basta ela fazer coisas, né, que deem ao outro lado permissão para tomar a alma dessa pessoa. Tá, gente? Então, cuidado com os desejos. O contrato de San Venganza, também grafado incorretamente como contrato de sanvejança, foi um pergaminho antigo criado por Mefisto e contém o enorme poder de todas as almas de todos os condenados habitantes do vilarejo de San Vengança, e San Venganza significa vingança santa, tá? Que desempenha um papel importante na história do Ghost Rider. O contrato em si é uma poderosa arma demoníaca e é o resultado de toda a população de San Venganza vendendo suas almas para o diabo, dando assim ao contrato um enorme poder. Não querendo que Mephisto se tornasse quase todo poderoso, o ex-Texas Ranger, chamado Carter, né? Escreve Carter, mas o inglês fala Carter, né? Carter Slade escondeu o contrato por séculos, e Johnny Blaze, o novo Ghost Rider, foi forçado pelo demônio Blackheart, que significa coração negro, né? Filho do renegado Mephistófeles, a lhe dar o contrato em troca da vida de Roxanne Simpson. Blackheart usou o poder do contrato para se tornar Legião, um demônio poderoso o suficiente para derrotar e destruir até mesmo Mephisto. Infelizmente, para Blackheart, a ligação de tantas almas malignas dentro do seu próprio corpo, né, o tornou vulnerável ao famoso olhar da penitência do cavaleiro fantasma, né, do motoqueiro fantasma, imediatamente resultando na morte de Legião e permitindo a Johnny Blaze destruir o contrato. Olha só que interessante. Legião, vocês sabem, né, é um demônio citado no Novo Testamento, né? Se não me engano, Marcos capítulo 5, verso 6, de uma cidade chamada Gadara, né? Onde Yeshua chega lá e essa pessoa sai dentre os túmulos, né? Possuída por esses demônios. E quando Yeshua pergunta o nome dele, porque para ter controle sobre o demônio, o cabalista, né, precisa conhecer o nome dele. A mesma coisa é para, né, pedir auxílio de um anjo, precisa conhecer o nome do anjo, senão não tem jeito, tá? Então, essa história que vocês veem muito em igrejas, né, cristãs, evangélicas, do tipo, vai lá, anjo do Senhor, e faz isso, não existe. Isso é tolice, engano, né, e fábula, porque uma pessoa, para ter controle sobre uma entidade espiritual, precisa conhecer o nome daquela entidade e precisa conhecer o selo da entidade, o sigilo dela. E, acima de tudo, né, precisa conhecer as palavras hebraicas que vão dar controle a ele sobre aquela entidade espiritual. Então, esse troço de vai lá, anjo do Senhor, e faz isso, é a história da carochinha, ok? Então, continuando aqui, gente, aí vem esse cara chamado Legião e pergunta, qual é o seu nome? É Legião, porque somos muito. Gente, essa palavra legião não é hebraica, tá? Ela foi transliterada para o hebraico. No hebraico é legion, né? Se lê, ou legion. Legion. E que alude, né, a uma facção do exército romano com 5.000 soldados. 5.000 soldados. Então você imagina o tanto de bicho esquisito dentro do cara. Né? Muito bem.
Vamos falar então agora do Olhar da Penitência. Para quem assistiu o Cavaleiro Fantasma, sabe, né? O Motoqueiro Fantasma, que quando ele pegava um bandido, um criminoso, ou coisa parecida, né? Ele olhava para o criminoso, né? E dizia, né? Conte-me os seus pecados, ou coisa parecida, né? E aí ele via todos os crimes que aquela pessoa cometeu. E em função disso, a alma daquela pessoa era queimada. Tá? Não sei se vocês viram o filme. Agora vocês vão ver como isso aqui é verdadeiro, gente. É impressionante, olha. Sobre o Olhar da Penitência, que é uma arma usada pelo Cavaleiro Fantasma para queimar a alma manchada dos pecadores, ele revela um mistério da Torá, que é chamado Karet. Há uma sentença na Torá, né, que diz assim: a alma, né, hebraico nefesh, que pecar, esta será cortada. E essa palavra para corte é karet, né? E os sábios explicaram essa sentença. A sentença de karet é dada para uma alma, nefesh, que peca criando uma mancha dentro de si mesma, uma mancha irreversível, e causando assim o seu corte da estrutura metafísica, fazendo com que ela seja separada do seu marido, que é o ruach, que é o espírito, né? Pois de acordo com Shara Gugulin, do Rabi Haim Vital, uma nefesh manchada não pode mais permanecer no mesmo corpo com um espírito, um ruach que foi retificado. Então ela é cortada, ela sofre uma sentença chamada karet, né, que é corte. E quando a sentença de karet é aplicada sobre uma nefesh manchada, ela, a nefesh, né, a alma, é retirada do corpo, é incinerada e suas cinzas são espalhadas no jardim do Éden para serem pisadas pelos sadiquim, pelos justos. E é justamente isto que vemos no filme Ghost Rider. A alma do criminoso sendo queimada, tá? E virando cinza. Olha só que interessante. Aí você vai perguntar, caramba, será que os caras leram sobre isso? Ou eles foram inspirados divinamente? Para quando chegassem nessa época, né? Que a sabedoria foi aberta para o mundo inteiro, né? As pessoas que assistiram o filme vão fazer perguntas e vão acabar descobrindo, né, a profundidade da sabedoria da Torá, né? Bom, falando um pouquinho mais então sobre o vilarejo de Sem Vingança, é uma alusão ao Goel Hadamo, o Vingador do Sangue, tá? Cujo mistério é citado no livro bíblico de Números, Bar Midbar, né, que significa no deserto. É o deserto, né, no oeste, onde vem as lendas, né? Que é aquele que requer a vingança sobre o sangue inocente derramado, né? Às vezes uma alma que volta ao mundo para requerer a vida de seu assassino. Como que funciona, né? O Goel Adam, né? O Vingador do Sangue. Digamos que o cara foi assassinado. Ou uma outra coisa. Eu vou explicar um assunto muito interessante aqui. Que tem muita gente usando mal e distorcendo as palavras da Torá para poder dizer assim, veja como esse Deus dos hebreus é mau, maligno, o assassino sanguinário do Antigo Testamento. Gente tola que anda montado sobre uma mula e que não conhece os segredos profundos das escrituras hebraicas e que, a fim de obter, né, fortalecimento do próprio ego, né, e se sentirem muito poderosos e ganharem muito dinheiro em cima dos tolos, afirmam tais coisas, né, como a gente vê em lives aí o tempo todo, né, a gente falando do Deus assassino do Antigo Testamento, como se Deus matasse pessoas, mas a verdade é que o sagrado não mata ninguém, quem mata é o Satã. Deus jamais matou ninguém, quem mata é o Satã. Mas o cara fala assim, mas tem histórias na Bíblia que Deus manda matar. Meu amigo, está escrito, não matarás. Está escrito, não matarás é o preceito. Então, como assim Deus iria quebrar o seu próprio preceito e mandar matar alguém? São códigos que precisam ser quebrados e compreendidos e não interpretados literalmente por gente que gosta de andar sobre burros, né? Sobre mulas, tá certo? Então, falando dessa questão aqui do Vingador do Sangue, né? Por exemplo, vamos supor que a pessoa foi assassinada, tá? A alma dessa pessoa assassinada, ela sobe diante do divino e requer diante do divino, né, a reparação pelo seu sangue derramado, pelo seu assassinato.
E o divino julga a causa e pode ser que ele permita ou não. Vai depender dos méritos da alma daquela pessoa que foi assassinada. Então, às vezes, acontece isso. Por exemplo, na Torá tem um preceito, né, que diz assim, né, que o homem, digamos que vai lá e violenta uma mulher. Né? Olha, presta atenção nisso. Presta muita atenção nisso que eu vou falar aqui. Para não distorcerem por aí depois e sair falando abobrinhas, né? Então, a Torá tem lá o preceito, né? O homem que violenta uma mulher, né? O que acontece? Então, diz que aquela mulher deveria ser vendida para aquele homem, ser casada com ele e não poderia se separar dele durante toda a vida. Isso é o que fala o preceito literalmente. Aí eu vi já, no Facebook, por exemplo, gente usando isso de forma a dizer assim, né? Veja, esse Deus mau dos hebreus, esse Deus mau dos israelitas, da Bíblia, olha só o que faz com uma mulher, né? Obriga uma mulher que foi violentada, né, a casar com aquele homem que a violentou e permanecer com ela por toda a vida. Gente estúpida, idiota e sem sabedoria é que afirma uma coisa dessa, tá certo? Porque na escritura hebraica, na Torá, mulher é um código para a alma. Mulher é um código para a alma. A alma é chamada mulher, enquanto o espírito é chamado homem ou macho, tá? Muito bem. Aí digamos então que uma pessoa faça mal a uma outra pessoa e machuque a sua alma e cause sofrimento à alma daquela pessoa. E digamos que aquela pessoa adoeça e venha a morrer, vamos supor, né? Então, a alma dela sobe diante do Criador e requer a vingança pelo seu sangue derramado. E o que acontece? O Criador dá permissão. Aquela alma desce ao mundo e entra no corpo e se casa, se une à alma do seu algoz ou do seu assassino para lhe causar sofrimento durante toda a vida pelo mal que ele causou a ela. É isso que significa o preceito. Não tem nada a ver com estupro, né, real, né, fisicamente falando, porque a Torá é um código. Mas os tolos, volto a dizer que gostam de trafegar sobre uma mula, gostam de usar, distorcer as coisas, porque isso fortalece o ego deles, já que eles não têm sabedoria e conhecimento nenhum, né, para poder, então, usar isso para rebanhar os tolos, né, e ganhar dinheiro, fama e poder, né, com essas pessoas, infelizmente. Tá? Continuando aqui para terminar, então, né, entenderam, então, a questão do Karet, né, do corte e tal, e do vingador do sangue? É isso aí que acontece. Mas a Torá também dá ferramentas para a pessoa poder escapar. Se ela se arrepende, por exemplo, né, do mal que ela fez, um arrependimento verdadeiro, né? Então está escrito que ele pode se esconder em uma das 7 cidades de refúgio, que alude ao estudo da Torá, conforme está escrito no Salmo, né? Aquele que está no esconderijo do Altíssimo, que é estudando os segredos divinos escondidos na Torá, que são chamados, então, de Arei e Miklat, cidades de refúgio. Ele pode proteger a sua alma do vingador do sangue. Mas ele tem que ficar ali, estudando. Porque se ele tirar o pezinho para fora, deixar de estudar a Torá, o vingador do sangue vem e pega o caboclo. Muito bem. Então, continuando aqui. 2 outros mistérios aludidos no filme são o pacto de sangue, chamado Pacto Pactorum, e o olhar da penitência, sobre o qual eu já falei aqui, né? Então, o Pacto Pactorum, que é o pacto de sangue, é onde a pessoa vende a sua alma assinando o contrato, o pacto com o seu próprio sangue. Por quê? Porque está escrito na Torá, a alma está no sangue. Então, ao assinar o pacto com o sangue, ele está doando a alma dele ao outro lado. E o outro lado passa a ter controle sobre a alma dele. No filme, é muito interessante, no filme, o Ghost Rider, porque o Johnny Blaze, né, ele faz o pacto por amor ao pai dele, que ele queria salvar o pai dele. E aí, quando o Kader Slater, né, resolve dar para ele o pacto de Sem Vingança, ele salvar a moça lá, a namorada dele,
ele fala assim, é incrível, porque você não vendeu a sua alma pelo desejo do ego, ou para obter alguma coisa, você fez isso por amor. E é muito interessante que o Johnny Blaze fala assim pro Carl Slater, né? Eu posso ter vendido a minha alma, mas não o meu espírito. Olha que interessante. Tá, gente? Ok, vamos falar um pouco do Mephistófeles aqui, né? O demônio que aparece pro Johnny Blaze, né? Na história. Se não me engano, né? Segurando, né? Uma bengala de serpente também. Tá, gente? A minha aqui é só digamos assim, né? Um item cenográfico. Vamos dizer assim, né? E aí, né? O Mephistófeles aparece, quando ele aparece, as lâmpadas queimam, né? E vocês vão entender por quê, né? Que quando o Mephistófeles aparece, ele aparece andando lá no circo, as lâmpadas vão queimando quando ele aparece. Então vamos lá. A palavra, né? O nome Mephistófeles, né? Parece derivar do hebraico mephis, que significa espalhador, dispersor, né? Ou aquele que separa ou engana para criar separação, né? E Tofel, que significa, é a abreviação de Tofel Sheker, que significa aquele que instrui mentiras. Então, Mephistófeles, né? Também pode vir do grego, né? Que é me, que é uma negação, depois phos, que é luz, e philis, significando amante, fazendo com que signifique não amante da luz, ou aquele que não ama a luz. Tá, pessoal? Então, tá aí, né, um pouquinho da história, então, da questão aqui, dos códigos, né, do Cavaleiro Fantasma. Eu vou até dar uma lição de casa para vocês, fazerem uma pesquisa, né, pesquisarem aí grandes tragédias mundiais, e se porventura, antes de alguma dessas grandes tragédias, em cidades, países ou coisa parecida, faltou luz antes de acontecer um desses desastres. Pesquisem. Se vocês descobrirem alguma coisa, né, conta aí para mim e para o Clésio, que a gente está interessado em saber. Beleza? Então tá, vamos voltar aqui, né? Clésio, passo para você. Sim, a gente vai passar agora para as perguntas e respostas, mas antes eu queria passar também alguns avisos. Mais uma vez, ao pessoal que perdeu o início aí, queria avisar que esta live só estará disponível até amanhã cedo. O vídeo desta live será reprisado, repetindo, será reprisado e liberado no final de semana. Então, quem chegou depois e não estava inscrito, só poderá assistir essa live aqui a partir de sábado ou domingo, ok? Se você tiver interesse em nos compartilhar uma experiência ufológica, lembrando que este é um canal de ufologia, você pode nos enviar seu relato em áudio ou vídeo lá na página do Facebook. O link está na descrição do vídeo. Vou passar aqui para você, Deepak, algumas perguntas que foram feitas. Cleiton Assis pergunta o seguinte: por falar em pactos, qual a sua opinião sobre o uso da Goetia e suas consequências, narrado no romance Fausto? Olha, muita gente me perguntou sobre a Goetia, né? Eu nem sei se a Goetia é verdadeira realmente. E tem muita gente, aliás, ninguém conseguiu provar, né, que a Goetia é verdadeira, apesar de que, né, temos que levar em consideração o que o Zohar fala. E o Zohar fala que assim como é acima, é abaixo, né? E assim como há 72 anjos, podem haver também 72 demônios, ok? Mas, né, eu não vou afirmar porque eu não estudei o assunto. Nunca me despertou curiosidade para mexer com esse lado sombrio, ou para estudar sobre isso, tá certo? Então eu prefiro estudar as coisas divinas. Aliás, apesar que, né, essa parte toda também é divina, né? Mas essa questão do outro lado não me chama muita atenção. Então eu não posso afirmar, né? Porque há pessoas na internet, né, que hoje, gente também que gosta de andar sobre uma mula, né, que falam que o rei Salomão era
como diz, né? Porque falam que o rei Salomão era um cabalista, e na cabeça dessa gente, cabalista são pessoas que mexem com o demônio, porque o rei Salomão aprendeu a como controlar os anjos e os demônios. Ele era muito sábio, e ele tinha a luz da sabedoria, e os demônios, é claro, temiam, e ele podia então controlá-los, mas agora estão dizendo que o rei Salomão era mau, entendeu? Que ele não prestava, porque ele usou demônios e tal, não sei o que, não sei o que. Gente, olha, realmente dá dó desse tipo de pensamento, viu? O pessoal com a mente desse tamanho, assim, ó. Né? Muito bem, manda aí, Clésio. Eu tenho uma pergunta também da Laila Fabiana. Ela pergunta qual seria a diferença entre alma e espírito. Ela quer sua explicação. A palavra alma vem do hebraico nefesh, tá? E refere-se à centelha que mora no ventrículo esquerdo do coração e que está ligada com o sangue. E é por isso que a escritura sagrada, a Torá diz, a alma da carne é o seu sangue, né? E a alma está no sangue. Por isso que, então, né, a permissão para comer animais, por exemplo, a carne de animais, foi dada na Torá, mas todo o sangue precisa ser tirado, para que a pessoa também não absorva a alma, e libere a alma do animal para que possa fazer o tikkun, né, e mudar de nível, porque são 4 níveis de reencarnação, né, que é inanimado, né, animal, vegetal e humano, certo? Ou vegetal, animal e humano. Okay? E a diferença é que o espírito, o ruach, né, de uma pessoa, habita no diafragma, a alma no ventrículo esquerdo do coração, o ruach, que significa vento, sopro, no diafragma. Por exemplo, vocês já ouviram falar na palavra ventríloco, ok? Ventríloco, que vem do latim, ventriloquos, que significa ventre que fala, porque pessoas possuídas por espíritos estranhos, né, eram vistas falando pelo ventre. Então, daí a expressão ventríloco, ou ventrilocos, tá? Não tem a ver com o ventríloco profissional, certo? E tem a alma divina, que é chamada Neshama, que habita, né, no cérebro, né, dentro da glândula pineal, que é chamada Betel, casa de Deus. Ok? Manda, Clésio. A Dove pergunta o seguinte: por que pessoa nasce com um gene espiritual informativo, Neshimo, mas e se a pessoa não desenvolve, não tem alma? Peraí. Ela Onde é que tá isso? Dove. Quem? Vou mostrar aqui na tela para você. Tá picotando, Clésio. Oi, tá me ouvindo? Onde que tá isso? Eu tô compartilhando a tela agora com você. Tá lá logo acima aqui no chat. A Dove, né? A letra D em lilás. Aprendi que a pessoa nasce com um gene espiritual informativo. Sim. Tá. Aprendi que a pessoa que nasce com um gene espiritual informativo, Neshimo. Mas se a pessoa não desenvolve, não tem alma. Não é isso. Veja bem. A questão aqui é alcançar níveis de alma. Alcançar níveis de alma. Uma pessoa vem para o mundo, ela nasce e ela recebe uma nefesh, que é a alma que habita aqui. Ela tem que trabalhar espiritualmente, estudando o Torá para merecer um ruach, um espírito, que vai então casar com a nefesh dele. Tá certo? E depois ela tem que estudar a parte oculta da Torá, que é o Zohar sagrado, para merecer uma Neshama, que é a alma divina que habita no cérebro. Então, a questão toda é por etapas. Mas a palavra Neshama, que é a alma divina, né? Aqui, Neshima, que também é sopro, porque está escrito, né? Que Deus soprou nas narinas de Adão, fôlego, né? Nishma, de vidas, Raim, Nishimat Raim, né? Então, fôlego de vidas. Então, que Adão foi criado já com uma Neshama. Diferente de nós hoje, por causa da queda, né? Ninguém nasce com uma Neshama. Ela precisa ser adquirida. Dependendo do que a pessoa fez em vidas passadas, ela pode vir para uma vida para receber todos esses níveis de alma.
Ela já tem mérito para isso, entendeu? Mas tem pessoas que não. O processo é nasce, trabalha, corrige, volta, aí volta a Nefesh e vem então um Ruach. Aí trabalha, corrige o Ruach, volta de novo, e aí vem a Nefesh e o Ruach. E aí vem uma Neshama. E aí a pessoa então ganhou os 3 níveis em 3 vidas. Depende, se ela conseguir fazer isso em 3 vidas, tá? Eu vou te passar aqui uma última pergunta. A Karina Ribeiro pergunta o seguinte: quando é feita transfusão de sangue, há interferência na alma? A interferência na alma, porque quem doa sangue doa alma. Por exemplo, tem uma parábola, né, no Tânia, dizendo o seguinte, né? 2 nações farão guerras uma contra a outra. Tá? Claro, as pessoas vão ler isso, literalmente vão achar que está falando de nações físicas fazendo guerra uma contra a outra. Não, mas a alma, além dela ser chamada mulher, ela também é chamada uma nação. E o corpo é chamado uma pequena cidade. Né? E aí o Tânia fala assim, 2 nações farão guerras uma contra a outra pela posse da pequena cidade. Né? E aí o Tânia continua falando sobre isso o seguinte, né? Se a alma animal, que é uma nação, vencer a batalha, e como ela está no sangue, e como ela está ligada com Yetzer Hará, que é a má inclinação, então ela domina o corpo inteiro, incluindo a alma divina, que habita no cérebro. E aí as atitudes dessa pessoa, as atitudes finais delas serão como as de um animal, né? Porque ela foi dominada por esse aspecto negativo. Né? E então, digamos que um dos membros desse vilarejo, desta cidade, fuja para uma outra cidade. Chegando lá, ele vai fazer guerra contra os habitantes daquela outra cidade para tentar dominá-los. E os habitantes daquela pequena cidade vão fazer guerra tentando expulsá-lo. Sabe o que significa isso? Uma pessoa que doa um órgão, e ela está dominada por essa nefesh, por essa alma animal. Esse órgão vai para uma outra pessoa, né? A nefesh daquela pessoa, ou vai tentar expulsar aquela alma intrusa que está tentando entrar nela para dominá-la também. E é por isso que há rejeição de órgãos. É uma questão totalmente espiritual. Tem a ver com doação de alma. Entendeu, gente? Então, olha, claro, não vou falar para você, né, não doar órgãos. Só que, gente, se você for pesquisar, estudar, buscar informação, você vai ver que a sobrevida das pessoas que recebem órgãos doados é sofrida. Entendeu? De tomar remédio a vida inteira por causa de rejeição. Né? Nós vamos chegar num ponto lá na frente que das células da própria pessoa, na verdade já acontece isso, né? Vão se poder criar órgãos, né, para substituir os órgãos que estão com defeitos. Mas grande parte desse segredo está ligado com reencarnação, né? Porque é o que acontece. Então, uma pessoa doa sangue, está doando também alma. O que vai acontecer? Aquela pessoa que está recebendo vai ter uma mudança drástica de caráter. Tá? Por exemplo, já vi estudos e documentários sobre isso, por exemplo, de um baterista que uma vez sofreu um infarto, né? E ele quase morreu, né? E ele recebeu o coração transplantado de um ex-dublê de Hollywood, que tinha uma vida louca, que o cara era dublê, né? E gostava de esportes radicais. Passou um tempo, aquele cara que era baterista, né? Começou, né, a praticar esportes radicais. Por quê? A alma habita no coração, no ventrículo esquerdo, onde há sangue. E quando o coração foi doado, a alma foi junto. Tem um filme com o Brad Pitt, chamado Lendas da Paixão. Não sei quem já assistiu esse filme, né? O Brad Pitt vai para a guerra, junto com o irmão mais novo dele, que é o Samuel, e lá o Samuel morre na guerra. O Brad Pitt, então, abre o peito dele, tira o coração e traz para ser enterrado na sua terra natal, para dar à alma descanso e oportunidade para reencarnar em um membro da família. E aí,
o outro irmão do Brad Pitt, né, interpretado pelo Aidan Quinn, um ator fantástico, que foi o primeiro ator na televisão a interpretar uma pessoa com AIDS. Não foi o Tom Hanks, foi o Aidan Quinn. E aí o Aidan Quinn tem um filho, e ele chama essa criança de Samuel II. Ok, gente? Tem mais alguma, Clésio? Essa era a última pergunta. A gente vai passar agora para os momentos finais. Queria que você desse suas considerações sobre o que foi falado e comente também sobre o seu trabalho, seu canal, fique à vontade. Considerações finais. É a segunda vez que esse negócio aqui acontece. O meu telefone pula, literalmente pula do suporte. Dessa vez ele não caiu porque ele estava preso pelo alimentador, pela fonte. É a segunda vez, né? Vou falar para você. E na hora eu tava falando do cara, hein? Acho que ele não gostou. Só que, né, eu fui, né, salvaguardado aqui, porque o telefone não caiu e não quebrou. E custa caro o telefone, né? Tá certo, gente? É sinistro esse negócio, hein? Por isso, você vai falar de algum assunto, né? Você tem que ter autoridade para falar do assunto, né? E ser protegido, né? Porque, olha, vai mexer com certas coisas, é perigoso, hein? Então, tem gente por aí metida besta, né? Que vai mexer com coisas que não lhe foi dada autoridade para mexer e acaba se machucando, né? Perigoso. Tanto o outro lado, como o lado divino. Tem gente, por exemplo, que quer aprender Cabalá para ficar poderoso, sair por aí dizendo eu sou cabalista, entendeu? E acaba se machucando. E eu já conheci gente que se machucou muito seriamente, né? Por sair por aí ensinando e se dizendo cabalista e induzindo as pessoas ao erro. Deus está vendo isso, o divino está vendo isso, que ele está ferindo, né? Ou usando pessoas pelo ego dele. E aí o que acontece é que o Satã sobe um determinado dia, né? E fala, ó, tá vendo fulano lá? Tá fazendo isso, isso e isso. Eu posso tocar nele? Aí o divino olha para a pessoa e vê que não tem, né, mérito nenhum. Só tem mentira, engano e roubo, né? E aí permite o Satã vai lá e machuca séria a pessoa. Eu já vi isso acontecer, gente. Portanto, por isso que eu tenho, assim, muito cuidado, muito temor com esse negócio de vamos ensinar a Cabalá. Entendeu? Para quem nós vamos ensinar? Eu tive uma vez um aluno que entrou aqui, um candidato aluno, né? O cara era cheio de coisas, estranhas. E eu sempre faço uma entrevista para ver se a pessoa realmente está preparada, né, para entrar os domínios da sabedoria. Um dia o cara entrou aqui e falou assim para mim, olha, um dia eu vou entrar aqui e vou sair levitando. Eu falei, então pode sair agora, não precisa voltar não. Sério, botei o cara para fora, né, e não deixei entrar nunca mais. Então, considerações finais, livros, www, né, .clubedeautores.com.br, né, e tem lá os meus livros. Supernatural entre Anjos e Demônios está em revisão, e a revisão está trabalhosa, difícil. Então, a publicação do livro, o lançamento está atrasado, gente, mas vai sair e vai ser publicado. E aí vai ter a noite de autógrafos e eu vou, né, comunicar a data e o local aonde vai ser a noite de autógrafos. E eu acho que é isso. Não tem mais nada para falar, não, Clésio. Que foi excelente aqui a sua participação, sempre esclarecendo aqui os pontos, né, que muita gente tem dúvida, e a gente vai voltar a falar sobre esse tema, inclusive, vamos fazer a segunda parte. Vamos explorar um pouquinho mais, né? Realmente, é muito importante. Queria lembrar o pessoal que para receber os avisos não basta se inscrever, tem que deixar o like, senão você não vai receber sempre que o canal colocar algum vídeo novo. Isso é uma norma não minha, mas do YouTube. Pois é, eu vou pedir para o pessoal anotar as perguntas para repeti-las na próxima live, porque nós temos realmente... O Alex realmente... falou uma coisa interessante aqui também sobre arquétipos espirituais que são iguais, né? Que recebem vestimentas em nomes diferentes, em tradições diferentes, mas que são praticamente os mesmos. Tá certo.
Pessoal, se você está aqui a primeira vez, lembre-se de deixar o like e se inscrever, ok? Para que você possa ser avisado a tempo e não perder o início da live, ok? Se você gosta de ficar acordado de madrugada, nós temos a opção também do madrugadão, de tempos em tempos estamos exibindo, e você também será avisado se estiver inscrito no canal. Se você assistiu essa live até o final, comente com a palavra ventríloco, para sabermos que você esteve até o final com a gente. Essa foi boa. Ventríloco. Para quem ficou até o final, vai saber por que essa palavra apareceu, né? E vai comentar também logo abaixo aí para a gente saber quem esteve com a gente aí. Só última palhinha, rapidinho. Eu já tive experiência com exorcismo, tá? Então, quando a gente fala de espíritos profanos, negativos, a gente sabe exatamente o que está falando, tá? É isso aí, pessoal. Então, até a próxima live aqui, conosco aqui, no canal Alienates. Muito obrigado, boa noite a todos.